Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, primeiro pregão de fevereiro, 10 horas e 53 minutos, tempo nublado, 24 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos. Vou começar os trabalhos com o racional do YouTube, falando em compra no Gato 23. Então vou colocar o Engato 23 aqui na tela. Nós temos mais pressão vendedora compradora, então vamos partir aí de 113, região de 113,100. Eu acredito que durante a gravação esse livro de ofertas equilibrar-se-á, como diria Jânio Quadros. E a gente simula aqui como se estivéssemos numa aula ao vivo, uma imersão, um desafio. Então, buy, 113,070 partiu. Eu penso, fazendo o estudo aqui do gráfico diário, do mini índice, enquanto tomo meu bale de morango e pêssego, o seguinte, eu vou até apagar, nós temos aqui uma cunha não, alargamento, formado por essa reta e essa outra foi rompida, houve um pullback, aqui respeitou. O cenário macro é de um canal, então eu tenho o fundo número 1, número 2, não chegou a bater milimetricamente aqui o número 3. Aqui eu tenho o topo número 1, número 2 e quase bateu milimetricamente o número 3. O movimento prévio, ele é de alta, então você tem um zigue-zague ascendente, né? É irritante, a gente está praticamente há 2 semanas com o mercado de lado, concordo que é, mas pessoal, é a bolsa é como a vida. Tem a questão mental, tem o seu planejamento, você tem que trabalhar com a diferença, com as adversidades. Nós tivemos o caso da Amer, que é coisa de bandido, né? Que aconteceu aí uma fraude e tal. Inclusive eu acho que o trio de 3G lá eles deveriam ser presos, porque muito diferente do Silvio Santos quando houve aquele problema com o Banco Pan, eles não se manifestam, eles querem que os bancos dividam com eles a responsabilidade, né? Eu acho que eles deveriam ser presos, aí provavelmente eles teriam uma ação, digamos assim, mais profissional e responsável, né? Eles vão acabar colocando dinheiro de uma forma ou de outra. E a gente teve o feriado do Ano Novo no Lar na China, ano do coelho, que para nós aqui na Top Traders é o ano da águia. Então há aqui uma inclinação de alta, né? O mercado está subavaliado e atrasado sobremaneira. Hoje tem Federal Reserve, então tem muita volatilidade no ar, dados de produção da Vale ontem também. A pressão está nas empresas ligadas a metais. Quando a gente tem um movimento repentino de queda, como ocorreu hoje, eu gosto de estudar aqui esse link do Unibroker, que é lá do Carlos Martins do Trader Gráfico. Então, eu consigo perceber aqui que a Vale está gerando uma pressão negativa importante. Ela tem um peso grande aí na bolsa, ok? Então, quanto ao mini índice, ele caiu forte, grande volume, fora da banda, dentro da banda. É muito provável, então a gente entrou ali numa operação hipotética, 113,070. Eu acho que até o fim da gravação vai buscar pelo menos 113,5, 113,500. Ok? Maravilha. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais e principalmente atue na hora de comentários. E se gostar, deixe o seu like. Ok? Então vamos lá. Everson Luiz, boa noite, professor. Poderia analisar IRB e RBR3, claro.
Não entendo muito bem de agrupamento que a ação fez. Tinha em torno de 500 ações, agora só tenho 19. Só que para mim chegar no meu preço médio, a ação tem que triplicar de preço. Não. Desculpa. Aí talvez você tenha comprado mais acima, né? Desculpa, mas comecei a investir faz um ano, não entendo muita coisa. Obrigado pela atenção. O caso da IRBR3, eu não sei qual é o seu preço médio. Mas quando tem esse tipo de fenômeno, você não perde nem ganha nada. Ok? Então, aqui nessa data, o que o cartezinho nos mostra? Ó, grupamento de 0,33. Então não precisa triplicar. A grande questão é que financeiramente o seu patrimônio é o mesmo. A única coisa que muda é a quantidade de ações, né? Então a ação ela vale agora 26,04. Então você multiplica pela quantidade, vai dar o mesmo financeiro que daria anterior ao grupamento. O pessoal fala agrupamento, mas o correto é grupamento, né? Então, eu na verdade não estou te corrigindo, pelo amor de Deus, né? De forma nenhuma. Eu só estou ensinando como educador, ok? Eu gosto que os alunos sejam águias, então o correto é grupamento, perfeito? Então, o que acontece é que financeiramente você tem a mesma coisa, só muda a quantidade de ações. Então você tem que ver quanto você colocou de dinheiro no ativo. Então, por exemplo, professor, eu coloquei 40 mil, certo? E agora tem, por exemplo, 30 mil. Então eu preciso de um desempenho X para chegar ao meu preço médio. Aí você vê a quanto que a ação teria que chegar. Como diz o Vlad, meu amigo Fábio Figueiredo, geralmente quando acontece isso daqui, dá mais margem para o mercado bater no ativo, né, para vender. Então, porque tem um valor maior, né, ali para negociar no book de ofertas. Ok, querido? Então é isso. Na verdade, o valor da ação mudou, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer um negócio no TradingView. Ela vai marcar também o grupamento, sem dúvida nenhuma, né? Aqui no TradingView tá mais claro, é 1 para 30. Então, por exemplo, para cada ação, né, que você tinha, né, foi dividido por 30. Ok? Então ela negociava ali perto de R$1, né? Agora ela está negociando a 26. Perfeito? Então aqui no TradingView, digamos assim que está mais claro. Por isso que eu gosto de ter mais de um software. Às vezes o cartezinho está mais claro, às vezes o TradingView. Marcos Falqueto, bom dia, professor. Me daria sua análise para Santos Brasil? Claro, querido, agora. Muito obrigado ao Marcos, Everson, Rony, que enobrecem com a sua participação no nosso trabalho. Então vamos lá. Santos Brasil é um dos ativos que nós temos em carteira. Se a gente colocar aqui, por exemplo, um gráfico mensal, a gente percebe que a ação está na máxima histórica. É um dos grandes acertos que nós tivemos aí no portfólio. No semanal, querido, ombro, cabeça, ombro invertido. A tendência é que exista rompimento de 9,09. Né? Posteriormente aqui, na verdade está bem alinhado, né? 8,90 e 9,09, que a gente tem a continuidade desse movimento de alta. Então, é uma ação que a gente tem para seguir tendência. Entrar agora, só se for para fazer médio, porque eu não gosto de comprar o ativo esticado, né? Mas para quem tem teste do topo anterior, aqui é 8,73, eu acho que a tendência é a continuidade do movimento de alta. E o Rony Oliveira, boa noite, professor Wagner, hora de comprar MRV? Professor, tenho VIA e quero comprar mais, quando será a melhor hora? Bom, MRV é uma outra ação que nós temos em carteira, MRV3. Eu acho absurdo esse valor que ela negocia, então, portanto, eu acredito sim que é hora de comprar.
Essa ação, quando começar a subir, vai rasgar 30% o gráfico para cima. Não faz sentido ela negociar nesse patamar, então acredito que sim. Hoje está subindo bem, inclusive. E sobre a Via, a gente não tem Via em carteira. Já fizemos boas operações com ativo. Mas a gente pensa até em trocar ou Americanas por ela em determinado momento, ou até a Lojas Quero-Quero. Eu acho que é o momento. Ela está corrigindo dentro aqui de um canal inclinado para cima, né? Vamos supor que eu tivesse aí 15 mil reais, eu compraria 5 hoje, 5 amanhã, 5 sexta, compondo assim um bom preço médio, dividiria em 3 partes. Perfeito? Então, muito obrigado pela participação de vocês, queridos. Então, vamos lá. Vamos falar aqui eu vou falar dos ativos fixos. Começando por B3SA3. A galera que acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe da restrição que eu tenho a alguns ativos, né? Dentre eles, B3SA3 é uma ação chata de trabalhar. Assim, eu compraria, mas se eu tivesse que sei lá, escolher novos ativos tal para carteira, B3SA3 está longe de ser um ativo que eu colocaria, mas eu compraria se tivesse que decidir entre a compra e a venda. Tem um oco oculto aqui meio velado sobre a parte baixa de uma cunha. B3SA3 é ativo, não é para comprar agora na minha visão, a não ser que seja para adicionar a posição. Não gosto de comprar longe de médio, uma entrada seca, mas ela deve continuar subindo rumo a 43, 46 e até um alvo para quem é de guerrilha, opera mais curto. O Bradesco, apesar dos pesares aí com Americanas, eu vejo como uma boa oportunidade, né? O ativo numa região muito descontada, seria uma compra embrionária. Comprar Bradesco a 3,85 é oportunidade. Itaúsa, uma ação para bater renda fixa que não me interessaria no momento. Eu acho que tem opções melhores, mas tá um mês aqui de lado, né? Mas deve acumular para subir posteriormente, né? YouTube já o faz, né? Tem um martelete acionado, mas falta a pancha aí para os bancos, que eu creio que virá com os balanços. Ok? Mesma coisa a Sambi, né? Ativo anêmico. Os balanços devem acelerar o movimento de recuperação. BPAC, juntamente com o Bradesco, eu entendo que a melhor oportunidade são as melhores, né? No caso de BPAC, é possível que tem 3 testes de uma mesma região de mínima, praticamente. É um ombro, cabeça-ombro invertido. Os bancos estão trabalhando num ritmo muito lento que deve acelerar com os balanços e quem sabe com o Federal Reserve hoje. Se os bancos responderem bem ao Fed 16 horas e depois 16h30 com o discurso de Jerome Powell, será fantástico. Perfeito? Índices IFNC, índice do setor financeiro, acumula para subir rumo a 12.047. O IMAT hoje está sentindo o movimento da Vale depois dos dados de produção, mas mantém dignamente, diríamos, o preço acima da média de 21. E eu trago à tela o IMOB, né? O IMOB rompeu o 696,06, fez um pullback, respeitou, deve continuar subindo. Os balanços também são a força que falta. E o índice de consumo, né, após romper esse triângulo, mantém aqui a inclinação de alta, respeitando topo anterior e média de 5. Isso é muito interessante, né? Então deve também ter continuidade o movimento de alta. Índice de energia, também o balanço pode fazer a diferença. O mercado brasileiro movimentando-se de uma forma muito lenta, porém com a inclinação de alta mantida. Small 11, pivô maior a 100,68 e o menorzinho 100,39, padrão duplo aqui, macro e micro,
deve desenvolver-se. A Petrobras, teste do topo anterior e da média de 21 respeitou. O caminho mais natural é vir aqui a 27,60 e acionar um pivô. Deve ocorrer nos próximos dias. Não é um ativo que me empolga, mas a tendência é de alta. Por exemplo, melhor que Itaúsa hoje para bater renda fixa, por exemplo. E aí a gente tem Vale, né? A Vale é a grande vilã dessa quarta-feira, depois dos seus dados de produção. Mas Vale em queda, sem oportunidade, na minha interpretação. Deve, inclusive, reduzir significativamente essa queda ao longo do dia, para algo perto ali de 1% ou até menos. Hoje eu vou fazer carteira desafios, começando por Amer. Não que eu seja pretensioso ou arrogante, não me entendam mal. Mas semana passada eu comentei que o ativo buscaria os R$2 essa semana, né? Isso abaixo de R$1, eu falei que ela buscaria R$2, que ela poderia até buscar 2,31, 2 Esse ativo fica melhor para estudar no TradingView. Então, eu vou até fazer aquela carteira hipotética varejo, né? Então, a Amer, explicando novamente por que, né? 2,31, 2,41, algo entre 2,41 e 2,35 essa semana. Simples. Você tem aqui, ó, 2,41, uma boca de gap, e 2,35, um topo logo abaixo. Agora, se ela rompeu 2,41, ela pode esticar rumo a 3,15? Pode, mas aí não sei se vai ser essa semana. Algo ali entre 2,30 e 2,40 essa semana é alvo. Agora, a questão é ver como é que ela vai trabalhar aqui nessa região. Se fechar, por exemplo, um pregão, negociar firme acima, aí na outra semana pode buscar sim os 3,15 aqui fechando o gap. Ok? Aí nós temos Cury, rumo aos R$15. A Cury rompeu o 13 com 13 e o 13 com 33 agora faz um pullback. Nosso alvo está definido, R$15 para o ativo. Ontem, Dexco foi um dos destaques. Ela acionou um pivô de alta, rompendo aqui o 7,50. Agora ela faz um pullback, está levemente abaixo, mas é uma boa reação para o ativo. Nos passa a impressão que vai buscar R$10 aí ao longo do mês. E Gerdau, né, hoje uma sessão negativa, como um todo, na esteira da Vale. A Gerdau está caindo, mas não significa que ela vai reverter ou que ela vai inflexionar. Depois eu vou recalcular aqui o preço médio da Gerdau. Nós estamos com baita lucro, tem que descontar dividendos. Eu tinha feito até agosto. Amanhã eu prometo recalcular aqui. Então isso daqui é uma mastro bandeira, oportunidade de compra. Temos local web. Ontem eu coloquei um material sobre local web para vocês no Telegram. Eu entendo que estamos diante de uma acumulação para explodir esse gráfico aqui para cima. Mater Dei. Mater Dei é uma belíssima empresa, né? Então, esse tipo de movimento vai ser comum em fevereiro. O ativo está depreciado, de repente... Deixa eu ver se eu anotei algo de forma coletiva. Que ela entra no radar de um grande banco, de outro. Tem recomendação de compra e coisa e tal. Aí o pessoal percebe o ativo. A hora que vai ver, subiu 30% a 40%. Então, é um movimento que vai ser comum, né? É um pivô acionado, 9,94 é alvo curto. Só que acima de 9,94, R$10, ela tem amplo espaço para subir. E é isso que deve acontecer. Estou bastante otimista com o Mater Dei. Positivo já é uma ação que pode fazer um movimento semelhante, mas aí a gente vai trocar, porque está fora do Ibov. Tem um padrão de alta e tudo. De repente, fechamento desse gap, a gente faz uma troca. MRV eu já estudei. Aí tem Viva. É uma outra ação fantástica também. Ela está caminhando
rumo aos 27, 28 reais para fechar esse gap. Ombro, cabeça, ombro invertido, padrão do foguete que já tem o alvo para o oco invertido, enfim, para o alto e avante. E aí eu chego no DI. DI um F25 que não tem força para romper o 12.910. Né? Aí tem Copom, tem Fed, tem amanhã Banco Central Europeu, então o DI vai reagir conforme a decisão dos bancos centrais. A gente pode utilizar essa LTA como referência importante. O Ibov, né, eu estudo diariamente ali no informe cenário. O que eu tenho dito, né? Tá um tempo de lado, só que aquele movimento lateral que tem a inclinação de alta, ele mantém o desenho, o viés altista. Então não é um desenho que nos preocupa ou alguma coisa do gênero, mas é um teste de paciência. Qual que seria o ponto alto? O rompimento do canal. Né? A linha vermelha e a azul formam um canal. Então, se eu trouxer o BOVA11 até, é a mesma coisa. É uma acumulação já inclinada para cima, né? Então, aí nós teremos aqui o milho, que tem sinal de fundo. Né? O milho eu vou estudar aqui também no Cartesia. No TradingView. Então o milho, por exemplo, o gráfico de 1 hora, né, provavelmente acionará um pivô a 89,69. Até para quem está de fora tem sinal aí de oportunidade. O milho está acima de um fundo anterior, com 89,04, né? Nos parece que vai vir aqui em torno de R$93. E aí eu chego no dólar WDO-H23. Como eu trabalho com gráfico perpétuo, que junta um vencimento no outro, eu vou ter que refazer aqui alguns estudos. Então, por exemplo, né, essa linha de retorno aqui no dólar, ela deve ser pressionada e perdida. Aí nós temos uma referência importante, que é o 5084. Por quê? Porque é o fundo anterior. A perda desse patamar é um pivô. E qual que é o próximo objetivo? Fundo aqui entre julho e junho. Seria o 5002. Então, novamente não foi nos R$5 em janeiro, mas vai em fevereiro. Quase bateu. Então essa região é alvo, ó, 5964, 5971. Então vamos deixar o dólar escorregar, nosso médio 5,350. Se a gente encerrar essa operação a 4,950, pessoal, 400 pontos. Você faz 400 pontos. Eu sei que tem investidores que trabalham com muito mais contratos, ó, vezes 10, vezes 110 mini contratos, é um bom valor. De repente a gente aloca isso aqui em 1 ou 2 ativos, aí cada um aloca proporcionalmente ao tamanho da sua posição. Então temos aqui o H23. Rompimento falso. Perda da LTA. Acionamento do eixo, busca pelo objetivo. E agora vai escorregando, né? Claro, não tem aquela força para empurrar o mini dólar para baixo. Talvez pós-Fed. De repente se aproxima dos R$5, pós-Federal Reserve. E é isso aí. Então façamos agora aqui bolsas. Falemos, por exemplo, da bolsa de Xangai. Tendência de alta, respeitou a média de 5, região de topo anterior, boca de gap. Índice japonês Nikkei, mastro bandeira. Hoje, né, nós temos um fator duplo aí de pressão sobre as ações ligadas a metais. Os dados de produção da Vale, como ela vinha em tendência de alta, talvez já estivesse nos preços, e também essa questão do minério em correção.
né? Mas não é nada que mude. Está se aproximando simplesmente da média de 21. Aí eu tenho o petróleo, sinal de fundo, né? O martelo acionado aqui 85,75. Né? Tá bem na cabeça aqui do martelo na média de 21. O Brent, aí o WTI, o ponto de acionamento 79,25. Os títulos americanos de 10 anos mantêm a tendência de queda, não tiveram força para romper a média móvel exponencial de 21 períodos. E os futuros americanos, daqui a pouco a gente vai ter o início dos negócios, né? 0,49 de queda no Dow Jones, S&P 0,29, 0,05 índice de tecnologia Nasdaq. Eu vou só passear aqui pelo broadcast para fazer alguns destaques. O Americanas, Morgan Stanley atinge 5,2% de participação. Quando tem mais 5% tem que ser informado, né? Por isso essa formalidade. Zona do euro, CPI anual desacelera 8,5 em janeiro e fica abaixo das expectativas, quer dizer, pico realmente de inflação na Europa. Investidor estrangeiro ingressa com 295,445 milhões na B3 no dia 30, eles já somam 11 bi 195 no mês de janeiro. Vamos lá, temporada de balanço vai começar a aquecer aqui no Brasil, aí tem hoje a Super Quarta, Copom, Federal Reserve, minério cai 0,69 em Dalian na China, cotada a 128,60. É isso. Então, as bolsas americanas ontem tiveram um sinal muito forte, estão desenvolvendo fundo, né? Essa queda de hoje nos futuros não significa nada. O Federal Reserve, que vai direcionar preço, deve rasgar esse gráfico aqui para cima, tanto no índice Nasdaq quanto no S&P. Lembremos, pessoal, a gente trabalha com a história das árvores e das florestas, né? Se você observar, por exemplo, o S&P, ele rompeu uma baita de uma LTB que guiava os preços há um ano. Isso é muito forte, né? Então provavelmente haverá o acionamento de um pivô no rompimento de 4,100. Essa é a tendência. É a mesma coisa do Dow Jones, isso daqui é um mastro bandeira. Voltando ao gráfico diário, olha só o Dow Jones. Movimento de acumulação, efeito mola. O VIX não está num patamar interessante para comprar nem para vender, tanto que ele está num range bem limitado. Aqui eu já havia comentado sobre isso. O BZQ ontem derreteu, né, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, deve manter sua trajetória de baixa. E o EWZ, o rompimento dessa LTB providencial, né, deve retroalimentar um movimento de alta forte. Bolsa do Reino Unido para o alto e avante, mastro bandeira, teste da média de 21. A gente tem aqui na França a mesma situação. Eurostock 50 de lado, aproximando média de preço. Aquela história que eu falo do sangue novo, né? Mesma coisa o índice DAX que já está rompendo o triângulo. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, deixou uma sombra inferior sobre a média de 21. Qual o ponto alto aqui? Rompimento de 1052, aí volta às máximas em alguns dias. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, isso ajuda aqui o real. Tocou a média de 21 e sentiu, e Bovespa em dólares, amplo espaço para subir. Tão somente a simetria projeta algo em torno de 24 mil dólares como o alvo. Então, para terminar, eu vou fazer aquela carteira hipotética que é a varejo, as demais são carteiras reais. Essa carteira não, ela é só uma forma de acompanhamento dos desdobramentos, ações mais intimamente ligadas à Amer. Eu estou esperando aqui um rapaz para fazer a instalação do
tal do rastreador e me parece que o rapaz está chegando. Então, pessoal, se eu tiver que interromper, se faltar alguma coisa aqui, depois eu volto. Marcou segunda, não veio, marcou hoje às 10, mas parece que está vindo. Eu tenho aqui a Ambev, não é um bom negócio em razão dos sócios, né? A Simetria fala em Ambev inicialmente a 12,95, depois 12,26. A Mer já fizemos, temos BPAC. BPAC, o ponto alto aqui seria o rompimento de 21,93, levando a média junto. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Gemate, movimento de oportunidade aqui sobre a média de 21. E quero, uma alta de 4,21. Qual que seria o ponto-chave? Rompimento de 3,92, onde acionará um eixo de W e projeta no curto prazo 4,52. Magalu, Mastro Bandeira está corrigindo rumo a R$5. Não vejo nenhuma mudança significativa. Sambi já vimos. Via também. E o Mercado Livre ontem subiu, né, reagindo rapidamente após a baixa da véspera. Aproximação entre médio e preço para o alto e avante. Então, saúde e paz a todos. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. À tarde eu vou fazer clique, stories e também a tradicional live no Instagram. Muito obrigado a todos, queridos. Valeu!